Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos dar sequência no vídeo 256. E também, mudando no Livro dos Espíritos, mudando de tema, mundos transitórios agora. Antes era da vida espiritual, né, que é da vida espírita. Então agora o tema é mundos transitórios. E a questão é de número 234. Então Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos bons espíritos: há de fato, como já foi dito, então observe para vocês verem uma coisa. Allan Kardec fez uma pergunta assim, como se diz assim, ele fez uma pergunta, mas sabendo que os bons espíritos já disseram isso a ele em outras questões. Olha só para você ver como que eu já captei isso aqui, ó. Há de fato, como já foi dito. Então, é como, vamos assim dizer, cutucar a onça com a varinha curta, né? Ele sabe que a onça já deu um bote nele, mas novamente ele torna a mexer no assunto, porque o tema agora é outro, né? Agora o tema agora é mundos transitórios. Mas existe realmente esses mundos transitórios? Óbvio, é óbvio que existe, não é? Vamos dizer assim, os mundos transitórios, nós podemos classificá-los assim, simbolicamente, como um prédio de 50 andares, vamos pensar assim. Só que você tem medo de morar no último andar, né? Você tem medo de morar no último andar. Então, o que você faz? Você muda para o primeiro. Aí você vai, depois que você se adapta ao primeiro, você muda para o segundo. Depois que você se adapta àquele plano segundo, você muda para o terceiro. E assim sucessivamente. Pode demorar 1000 anos, 2000, 1 bilhão de anos, 10 bilhões de anos. Mas um dia você vai chegar lá no número 50. Ah, vai. Faz parte da evolução. Não tem esse negócio, eu não vou, eu tenho medo de altura, eu não vou. Não, vai. Um dia você vai conseguir se adaptar à altura. Então, isso é simbólico, é a evolução. Você vai superar todas as fases etárias, né? Há, de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes. Veja bem, é lógico que os bons espíritos vai dizer sim. Só que nós precisamos já separar o joio do trigo aqui na pergunta. Ó, há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes.
pontos de repouso. Os bons espíritos vão dizer que sim, pontos de repouso, eles vão dizer que sim, porque eles aproveitaram tudo que Kardec perguntou, todas as questões ele juntou num conceito só, num contexto só, e fez a pergunta aos bons espíritos. Eles responderam que sim. Agora a gente tem que refletir uma coisa. Não é bem assim um ponto de repouso, você entendeu? Esses mundos que servem de estações ou ponto de repouso aos espíritos errantes, não. Espíritos de repouso, espíritos errantes, veja bem, nós podemos classificar assim em 3 categorias, né? Então, o espírito, quando encarnado, né? O espírito encarnado, obviamente, ele está ligado ao corpo de matéria, ao corpo físico, né? Então, o espírito no corpo físico, ele encontra-se no corpo de matéria, ligado ao corpo de matéria, né? Então, o espírito errante é aquele que já se desligou do corpo de matéria. Você entendeu? É aquele que já se desligou do corpo de matéria e que aguarda uma próxima oportunidade de reencarnar, que aguardam uma nova reencarnação. E isso também é relativo, porque cada caso é um caso. Então, espíritos errantes é aqueles que já se desligaram do corpo físico. É aqueles que deixaram o corpo físico. Vamos dizer que é aqueles que desencarnaram, né? No corpo físico, o espírito ele está ali reencarnado ou encarnado. Fora do corpo físico, ele é classificado como um espírito errante. Quer dizer, ele está fora da matéria, né? E por terceiro, e por último, nós temos também os espíritos puros, que é aqueles que não necessitam mais reencarnar em corpos físicos. Mas como eu já disse outras vezes, né, em outros vídeos, não é pelo fato de não reencarnarem e de não reencarnarem num corpo físico que eles não se encontram encarnados, porque eles encarnam numa coletividade no sentido de responsabilidade. De responsabilidade. Porque eles assumem uma responsabilidade que Deus lhes confia. Então é natural que eles encarnam na responsabilidade. Então nós sabemos que espírito errante é aquele que está fora da matéria, que se desligou da matéria, né? Deixou a matéria para trás. Então, há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso. É o que eu disse. De repouso, isso é muito relativo. Isso é muito complexo. Porque cada caso é um caso de acordo com a evolução do espírito.
Porque nós sabemos que existe um número inimaginável de mundos que recebem essa classificação de espírito errante. Você entendeu? É um número inimaginável, de acordo com a evolução do espírito. Então vamos pensar da seguinte forma, eu gosto de explicar, porque é explicando que a gente consegue chegar num contexto, numa denominação. Veja bem, você quando vai fazer uma viagem, quando você viaja, chegando em determinada cidade, você se hospeda num hotel de acordo com as suas condições financeiras. Então veja bem, você deixou a sua cidade e foi para uma outra cidade distante. Vamos pensar assim, você foi para a Europa. E chegando lá, você se hospeda num hotel de acordo com as suas condições financeiras. Então, vamos supor que você tem condições de se hospedar num hotel 5 estrelas. Beleza. Agora, o mais interessante nisso, todo mundo que viaja à Europa volta ao Brasil. Volta. O que isso significa? A Europa é a erraticidade, para você entender. O Brasil é a reencarnação. Eu estou usando essa psicologia para você entender o que eu vou dizer agora. Ó. Então, tem pessoas que vai à Europa e se hospeda no hotel 5 estrelas, porque ele tem condições de pagar um hotel 5 estrelas. Agora, não é que ele tem condições, não, porque foi lhe oferecido aquele hotel. Não, é porque ele amealhou méritos, condições aqui no Brasil, que o Brasil é o corpo físico. Então, ele chega na Europa com o bolsinho cheio de dinheiro. Então, ele paga um hotel, entendeu? 5 estrelas. Eu desencarno e vou à Europa também. Chego lá, meto a mão no bolso, eu tenho dinheiro para me hospedar num hotel 4 estrelas. Uma outra pessoa desencarna, vai à Europa. Chega lá, ele tem dinheirinho que dá para se hospedar num hotel 3 estrelas. O outro 2 estrelas. O outro 1 estrela. O outro uma estrela. Você está entendendo como é que é? Como são as coisas? Que existe essa diversidade de mundos paralelos na erraticidade que nos recebe. Aí agora, olha só para você ver o interessante agora. Mas todos esses que foram à Europa, todos esses que foram à Europa, que ficaram no hotel 1 estrela e abreviando e de 5 estrelas, todos esses que ficaram nesse hotel com essas estrelas, eles retornam ao Brasil. E o que é esse retorno? Esse retorno chama-se reencarna novamente aqui no Brasil. Você entendeu? Então, o Brasil significa corpo físico.
Esse retorno significa reencarnação. Essa ida à Europa significa desencarnação. A Europa significa esses planos os quais o indivíduo merece. Os hotéis, as condições que ele merece. Cada um vai para um lugar de merecimento. Não vai todo mundo para um lugar só, não. É de acordo com o merecimento. Então eu quis explicar pontos de repouso ao espírito errante. É lógico que o espírito errante no plano espiritual, né, na erraticidade, todos são acolhidos em determinadas regiões. Olha só para você ver. O umbral mesmo é um ponto que acolhe, é um local que acolhe o espírito errante. Mas como assim? Ora, o espírito errante é aquele que deixou o corpo físico. Tá bem? Então ele deixou o corpo físico numa situação desagradável, horripilante, não é isso? Então, umbral significa o hotel de uma estrela, que ele vai permanecer lá 10, 15, 20, 30 anos, a depender do que ele cometeu aqui na Terra. Então, o umbral é um ponto de acolhimento. Olha como que a gente tem que raciocinar. O umbral é um ponto de acolhimento, acolhe. Entendeu? Depois de 20, 30 anos, a depender da situação, ele é acolhido, ele é retirado daquela região, ele é tratado, né, preparado, e ele volta novamente ao corpo físico através da reencarnação. Ele reencarna novamente. Então, ó, ele permaneceu esse período todo lá no umbral, que é um local que o acolheu. Agora, aquelas pessoas, tem aquele outro, segunda estrela, é aquele que desencarnou, né? E foi acolhido junto com o corpo físico, guardado lá no túmulo, no cemitério. E ele permanece lá 10, 15, 20, 30 anos, a depender do que ele fez no corpo físico. É um local de acolhimento também, porque ele permaneceu acolhido ali, naquele local. Depois ele é retirado de lá, depois que termina toda aquela impressão, ele é submetido a cirurgias, a tratamentos, e ele é reencarnado. Às vezes ele nem sabe que reencarna. Os benfeitores é que cuida disso para ele, porque está numa situação muito desagradável. Segunda estrela. Terceira estrela. Você entendeu? São aqueles... eu estou simplificando assim na história só para você analisar. Mas existe os planos, assim, né, outros... Veja bem, você vê. Então, aquele terceiro são aqueles que eles vão ao velório deles, você entendeu? Eles vão ao velório deles. E ainda pergunta, quem é que está sendo velado?
E eles não sabem que é o corpo dele. Ele não sabe que o corpo dele é que está sendo ali velado. Então ele volta para casa com a família e permanece vivendo com a família como se nada tivesse acontecido. 10, 20, 30, 40 anos, até que, por misericórdia divina, alguém intercede por ele, os mentores espirituais, os benfeitores espirituais e os programadores reencarnações, eles pegam aquele indivíduo, prepara ele, reencarna ele. Muitas vezes ele nem sabe que reencarnou, como também ele não sabe que desencarnou, ele reencarna sem saber. E existe também, né, quarta e quinta. Existe o quarto, a quarta estrelinha, aqueles que desencarna e eles chegam no plano espiritual, você entendeu? Assim, com uma certa arrogância. Eles foram mais ou menos bons, mas eles chegam lá no plano espiritual, na erraticidade, eles chegam na colônia, vamos dizer assim, do professor. Eles chegam segurando o evangelho na mão. Mas para que segurando o evangelho na mão? Para mostrar que foram espírita aqui na Terra. Grande porcaria ter sido espírita. Importante não é ser espírito, o importante é pôr em prática. E a prática é que a gente não está vendo muito aqui na Terra, principalmente na área do espírita. A gente está vendo muita teoria e pouquíssima prática. Então ele chega lá arrogante, orgulhoso. Aí vem um instrutor, um carimbo na testa dele e ele permanece ali com aquele carimbo na testa com o nome assim, inacabado. Esse é o hotel 4 estrelas. O 5 estrela é aquele que aqui na Terra viveu bem, agiu bem, consciente e que retorna à pátria espiritual consciente, não dá trabalho para os mentores espirituais. Olá, como é que vai, meus amigos, tudo bem? Não preciso, estou ciente de tudo que eu fiz. Aí os mentores vêm e falam, olha, você de fato, você não cumpriu 100% não, mas você cumpriu 60% em 100%. Você está, maravilha. Agora, o que você vai fazer? Você vai estudar, continuar os estudos, você vai continuar trabalhando aqui no plano espiritual, ver aí qual é a tua aptidão e oportunidade. Aqui não falta aqui no plano espiritual, você entendeu? Mas que você ainda necessita reencarnar mais alguns milhões de vezes, você necessita. Não, eu estou ciente disso, que isso? Não, meus amigos, eu sei milhões não, eu sei que eu necessito reencarnar mais uns 5 bilhões de vezes. Olha que pessoa resignada, que espírito resignado, que aceitação. Você viu que eu consegui mostrar para você as 5 etapas? Mas só que essas 5 etapas aqui é uma história para mostrar para você as estrelas no hotel, nos hotéis, que nos abriga na erraticidade. Porque não vamos pensar da seguinte forma, com todo respeito. Não vamos pensar assim, com todo respeito. E não é apologia também, não. Isso é estudo. Não vamos pensar que o espírito de Francisco Cândido Xavier vai para o mesmo departamento onde foi Hitler. Não é assim. Mas Chico necessita reencarnar milhões de vezes. Hitler precisa reencarnar
trilhões de vezes. Mas ele já está reencarnado? Não, isso não é assunto nosso. Isso é assunto do plano maior. Ah, mas eles têm dito que Rita está reencarnado num planeta aí e amparado por Mahatma Gandhi. Gente, isso é tudo palhaçada, gente. Isso é tudo palhaçada. Vamos esquecer essas palhaçadas que ventila por aí, você entendeu? E vamos passar a estudar Kardec. Nós temos que estudar Kardec, nós temos que compreender Kardec. Se nós quisermos compreender Jesus, para compreender Deus, nós temos que compreender Jesus. E assim sucessivamente. Não vamos nos preocupar com esse negócio. Está reencarnado, não está reencarnado, vai reencarnar. Não, eu só fiz uma comparação. Não vamos pensar que Chico Xavier vai ficar no mesmo departamento onde encontra-se, na erraticidade, Hitler. Você entendeu? Cada um vai para um departamento que o acolhe de acordo com o seu merecimento, de acordo com o que ele plantou aqui na Terra. Você entendeu? É assim. Nós temos que separar o joio do trigo, até no plano espiritual, não é só aqui não. Vamos para o próximo vídeo.